Boa noite a todos. Valeu. Muito bem, a gente já está entrando no ar. Assim que entrar, eu explico como funciona e aí a palavra será contigo. Emílio, nos avisa? Natália, você não quer abrir a câmera? Daqui a pouco. Estamos no ar, ao vivo. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui em mais uma live do blog Manifesto Petista. Uma sexta quente, dessa vez com o nosso convidado José Guimarães, que é deputado federal pelo PT do Ceará e que nós convidamos para que nos falasse sobre o PT e as eleições 2022 nos estados. Evidentemente, ele poderá falar do que ele quiser, mas a nossa ênfase aqui vai ser sobre a situação nos estados. Guimarães, o nosso funcionamento aqui é muito simples. Você tem 20 minutos para falar o que você quiser e, a partir dos 20 minutos, os que estão aqui na bancada, o Douglas Martins, que é lá de Santos, foi nosso candidato a prefeito em Santos, José Genuíno, que você conhece, eu, Walter Pomar, e a Natália Sena, que é da Executiva Nacional do PT, poderemos te interromper para fazer perguntas. A gente encerra pontualmente às 10 horas, senão o Rui Falcão se materializa aqui, da onde ele estiver, e desliga, que é 1 hora de duração. Aliás, aproveito para explicar a quem está aqui nos acompanhando. O Rui avisou que não poderia estar hoje, mas me deu uma tarefa, que é dar parabéns antecipados ao Guimarães, porque ele disse, não sei se é verdade, que no dia 13 o Guimarães faz anos. Então fica aqui o parabéns antecipado do Rui e de toda a bancada aqui do Manifesto Petista. Então, Guimarães, a palavra é contigo, por 20 minutos sem interrupção, e a partir daí a gente, se for o caso, vai perguntando. Tá bom, então. Obrigado aí pelos cumprimentos. O Rui me ligou dizendo também, Walter, que estava em outros compromissos, não poderia participar, e quero cumprimentá-los, né, você, o Genuíno, a todos os presentes, e dizer que é uma alegria partilhar com vocês algumas das questões que eu considero que são decisivas para o PT a partir da montagem dos palanques estaduais. Eu vou dividir aí minha fala naquilo que é central e em três níveis. Tem uma centralidade que é a crise que está estabelecida com o PSB. O PSB, o PV e o PCdoB discute com o PT a ideia da federação, mas eles dizem para nós que estarão com o Lula independente de federação, para ser muito sincero para vocês, né? Ou seja, não estaria condicionado a apoio ao Lula a ideia da obrigatoriedade do PT compor a federação com eles. Eles têm essa, ainda que o Siqueira tenha dito no jornal, deixado bem aberto a questão do Lula, mas eles reafirmaram hoje numa reunião que tivemos com o Rio Grande do Sul, que terminou agora há pouco. Qual é o problema central do nosso principal aliado, que nós não temos solução ainda? É que eles exigem o apoio e a reciprocidade do PT em 5 estados: Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa é a ideia do PSB. E dizem também para nós que essa ideia do Alckmin ser vice do Lula, ele fez, o PSB convidou o Alckmin para ser vice do Lula, mas também quem decide isso é o Lula. Eles não estão reivindicando a vice para o PSB. Essa também é uma formulação que o Siqueira externa para nós. Do ponto de vista da realidade dos estados, você tem mais ou menos definido, como o bloco do PSB, são 5 estados: Pernambuco, o PSB, Pernambuco, Espírito Santo, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, as demandas deles, e eles já nos apoiam em 4 estados: o PSB, Bahia, Piauí, Sergipe, com os Valadares e o Rogério Carvalho, e Rio Grande do Norte. O PSB já está nos apoiando nesses 4 estados.
do ponto de vista das alianças eleitorais. Onde é que está o coração da crise? Onde é a centralidade? É São Paulo. É São Paulo. Pernambuco, a ideia, e está mais ou menos pactuado com o governador lá, que é o PSB apresenta o candidato e o PT vai para o Senado, né? Isso está mais ou menos. Rio de Janeiro é o Freixo, ainda que tenha problemas internos no PT, especialmente o digníssimo Quaquá, que toda hora dá uma declaração que termina dificultando a construção desse palanque com o Freixo no Rio de Janeiro. E o Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul são os problemas. Espírito Santo, nós dissemos para eles ontem que, na hora que o Casagrande se dispuser a apoiar oficialmente o Lula, o PT do Espírito Santo topa fazer aliança com ele. O que não dá para o Casagrande, o governador... Casagrande não, Casagrande não, rapaz. Espírito Santo é Renato Casagrande. É o Casagrande mesmo, o governador. Sim. É o governador. Ele diz que quer dialogar com o PT e tomou café com o Moro, porque o principal secretário de governo dele é articulador do comando da campanha do Moro. Portanto, não dá para o PT do Espírito Santo, portanto, fechar com o governador. Tem unidade no PT. Então, há chance, sim, do Contarato ser o candidato do PT. Rio Grande do Sul, nós tivemos uma reunião hoje, foi muito difícil, a reunião, muito dura, né? Agora há pouco terminou. Tem 3 pré-candidatos, Beto Albuquerque, o Adão Preto e a Emanuela, que hoje o PCdoB formalizou a candidatura dela. Não tem solução para o Rio Grande do Sul. E o emblema, que é São Paulo, nós já dissemos para eles que o PT não abre mão de São Paulo. Ou seja, para o PSB entrar na federação, eles precisam dessa reciprocidade, como ele diz, para o PT. E o PT, evidentemente, na minha opinião, não pode abrir mão da candidatura em São Paulo. É uma questão que, na minha opinião, que é central para nós, não dá para abrir mão para o Márcio França em São Paulo. Bom, eles nos apoiam nesses 4 estados. Então, o coração da disputa com o PSB é essa. Do ponto de vista do PT, que é o segundo elemento, nós temos 2 questões, São Paulo, Minas e Rio. Esse Sudeste aí decide a eleição, que é o primeiro bloco, e tem o Nordeste. No Nordeste, além desse estado de Pernambuco, o PT tem candidatura própria no Piauí, no Bahia, Sergipe, a reeleição da Fátima, e apoia o Renan Calheiro, a turma do Renan em Alagoas, e no Ceará nós temos uma aliança que tem uma crise dentro dela, não só pelo fato do Ciro ter esse tipo de comportamento, como eles querem um candidato que nós não aceitamos. O PT do Ceará só aceita manter a aliança se a candidata for a mulher da educação, que é muito próxima do PT, e discutir o palanque. Então, tem um problema político grave aqui no Ceará, que eles querem o ex-prefeito de Fortaleza e nós não aceitamos. Então, não está resolvido a questão do ponto de vista, para eles, a questão do nossa com eles, porque eles querem um candidato, nós queremos ir. Então, e tem os estados do Centro-Oeste e do Norte que as coisas caminham na seguinte direção. Aliás, São Paulo, Rio e Minas, a aliança caminha lá, segundo o PT de lá, para a aliança com o Calil, com o Reginaldo, candidato a senador. Desde que o Calil e o Kassab colocou para nós numa reunião que teve terça-feira à noite, segunda-feira à noite em São Paulo, eu participei dessa reunião com o Lula e a Grace, ele dizendo que em Minas Gerais o Calil apoiaria o Lula e, evidentemente, a disputa fica em aberto para o Senado, mas o PT tem um candidato a senador, que é o Reginaldo, o atual líder. O PT, no Centro-Oeste, está trabalhando, não tem candidato definido em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tem um bloco de partidos, esses 5 partidos, porque lá está incluído o PSOL, da tese da federação, discutem uma candidatura comum em Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul,
a ideia do Zeca ir para o Senado numa aliança com um dos irmãos Trade, que é aquele pessoal que tem relação conosco na Câmara, e Goiás tem a possibilidade de uma candidatura do Valmir, que é aquele ex-reitor, que pode ser o candidato do PT. Tem Tocantins, que o PT tem um candidato que está até bem nas pesquisas, e Brasília, que não tem definição ainda que a tese da candidatura própria esteja presente. E no Norte, você tem os dois principais estados. Pará é uma aliança, o PT já definiu lá uma aliança com o Barbalho, o atual governador. Lá está dentro da aliança o PT, o PCdoB, o PSB, o MDB e o PSOL do Edmilson, prefeito da capital. E o PT terá a vaga de Senado na aliança no Pará. E o Amazonas, que não tem definição, porque dos 4 candidatos, nenhum posicionou-se ainda, não dá para apoiar o governador, é aquele da crise da pandemia lá, da Covid, aquele de janeiro do ano passado. Tem o Eduardo Braga, tem o atual governador, o Eduardo Braga, e tem a turma do Omar Aziz, que também não definiu qual é o candidato. Ele é candidato ao Senado. E o PT, portanto, não definiu sua posição no Amazonas. Definiu no Pará, mas não decidiu no Amazonas. Rondônia, Roraima são estados periféricos, não tem definição. E no Acre, o Jorge Viana deverá ser candidato ao Senado. Já se definiu que é candidato. Está em primeiro lugar nas pesquisas para o governo, mas não topa, quer ser candidato ao Senado numa aliança com o PSD de Dado Petercam. Esse é mais ou menos assim os palanques, Walter, que estão se constituindo nos estados. O PT deve ter de 10 a 12 candidatos a governadores. 4 no Nordeste e, evidentemente, no Rio Grande do Sul, que está em aberto, Santa Catarina, e o Requião decidindo se vai pelo PT ou se vai pelo PSB. Então, o PT no Sul está com a candidatura do Adão, o filho do Adão Preto, que é o Edgar Preto, o Décio Lima em Santa Catarina, numa ampla frente de 7 partidos, e o Requião, que está nessa indefinição, mas o PT já tem posição de apoiar o Requião. Eu diria que as chances do PT ter candidaturas competitivas são em 10 estados. Evidentemente, se tivermos que não aprovar a federação por conta de São Paulo, vai acontecer. O PT é a orientação que, pelo menos é a minha opinião, o PT não pode abrir mão de disputar o governo de São Paulo. Esse é o quadro dos estados. Compreendendo que a centralidade, eu vou para a segunda parte, que a centralidade é a eleição do Lula, eu penso que o que vai definir, o parâmetro para a gente definir as alianças é o programa que o Lula apresentará ao país. Qual o conteúdo desse programa de reconstrução nacional? É um programa, na sua essência, antiliberal? E quais reformas serão? Dá para incluir dentro dele a revogação de determinadas reformas, como tem sinalizado? Acho que esse programa aí, estou dando uma opinião para vocês, que, para mim, as alianças elas se constituirão com o Lula, evidentemente, sem o Lula, sem nós do PT, renunciarmos a um conteúdo forte do programa, dada a brutal crise que o país vive. O Brasil não será reconstruído se não tiver um programa bastante radical. Portanto, as alianças, na minha opinião, elas precisam ser construídas a partir desse programa de reconstrução e transformação do país e, evidentemente, tendo alguns temas centrais que precisam ser incluídas dentro da nossa estratégia de enfrentamento. A revogação da reforma trabalhista, que é um dos temas que está sendo bastante discutido, umas 2 ou 3 propostas que, para mim, dão um conteúdo muito forte do ponto de vista econômico, que é a taxação das grandes fortunas, essa história toda, que eu acho que é importante, e, evidentemente, outras questões que diz respeito aí à situação de desespero que o Brasil vive, né? Eu acho que esse programa de reconstrução no Brasil, que o Lula apresentará, para mim, é a mola mestra. É ele, esse programa, que deve orientar, evidentemente, as nossas alianças.
No segundo aspecto ainda desta questão, eu penso que nós precisamos, eu disse isso para o Lula, para ser sincero para vocês, segunda e terça-feira que eu estive em São Paulo, eu acho que nós temos que compreender que essa eleição, em primeiro lugar, que ela não está ganha. Está tudo muito solto. Tem um oba-oba meio que grande dentro da base do PT, de que a eleição está ganha, e isso pode trazer enormes dificuldades numa disputa polarizada, sobretudo se ela vai para o segundo turno. Eu não acho que, por tudo que ocorreu no país, do golpe da Dilma, da prisão do Lula, esses caras vão deixar o Lula ganhar e fazermos essa festa de 1 milhão de pessoas em Brasília como se nada acontecesse, como se fosse produto da democracia e da vontade soberana dos eleitores brasileiros. Acho que nós vamos vai ter um enfrentamento de grande envergadura. Eu percebo que eles estão se montando, o Ciro Nogueira com Arthur Lira, com o orçamento secreto de 16,5 bi, estão constituindo a perspectiva de uma maioria parlamentar para garrotear o eventual governo do presidente Lula. Eu diria, portanto, que um dos temas que deve ser agregado nessa disputa é a nossa presença no parlamento. Por isso que a eleição dos deputados federais e deputadas federais é decisiva para nós, para mudar a correlação de forças dentro do Congresso Nacional. Ninguém governa com essa correlação de força. Nunca a Câmara, o Genuíno conhece mais do que ninguém, teve uma hegemonia construída a partir da grana, do orçamento secreto, que precisa ser revogado. Eu disse até ao presidente na segunda-feira que nós não deveríamos votar orçamento esse ano, independente da disputa. Bloquear, não deixar votar, porque o orçamento para 2022 tem que ter na sua centralidade a revogação do tal do RP9. E só o novo governo pode fazer isso, porque se nós formos votar o orçamento com essa naturalização que está aí, eles vão aprovar e vai existir o orçamento secreto em 2023, na perspectiva do Lula ser eleito. Acho que o PT, que nós, sobretudo, veja bem, o PT, as lideranças do PT, as lideranças da oposição na Câmara hoje estão com o Freixo e o Molon. E acho que eu tenho assim, uma opinião, conversei essa semana em Brasília, estive lá quarta-feira, de São Paulo fui a Brasília, eu acho que nós estamos meio que naturalizando essa coisa aí do Bolsonaro, é isso mesmo, vamos para as urnas, diminuímos a temperatura no enfrentamento, na denúncia política desse governo que aí está, e as coisas estão meio que naturalizadas lá dentro da Câmara. Eles votam, por exemplo, anteontem o PL do veneno, e os líderes não fizeram, ou fizeram pouca coisa, ou fizeram pouco barulho, no mínimo, no enfrentamento de uma pauta tão perigosa que agride faltamente, mexe com toda a legislação ambiental, e é o liberou geral, o SPL do veneno que foi aprovado anteontem lá na Câmara Federal. Eu acho que essa sensação de que vai tudo para as urnas sem fazer o enfrentamento pode comprometer a nossa vitória. É a minha percepção, porque o governo tem força, tem maioria parlamentar, tem orçamento, e vejo agora, acho até que nós temos, eu disse isso também para a Gleice, estava dizendo para ela agora há pouco, nós temos que ter muito cuidado, porque o que está acontecendo? Essa ânsia do PT apresentar propostas parlamentares do PT, vou dar os exemplos. Apresenta o Vale Gás, foi uma proposta de um deputado nosso, até do Zaratina de São Paulo, o Valdo, genuíno demais. Aí o cara pega o Vale Gás e está capitalizando o Vale Gás. Aí vem agora a PEC dos combustíveis. Sabe quem é o principal, o relator? É o senador do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos aprovar a porra do PEC do combustível, que pode mexer com o ambiente eleitoral do país pelo impacto que isso tem. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? E digo para vocês, teve uma pequena mudança eleitoral no Nordeste. Viu? Houve uma mudança aqui no Nordeste, o Bolsonaro cresceu, peço reserva, o Bolsonaro cresceu 5 pontos e o Lula caiu 5 no Nordeste. É preocupante, porque eu penso que nós temos digamos assim, duas coisas para nós nos assentarmos em cima dela. Para mim, a campanha se resolver nesses dois pontos do Brasil na eleição. O Sudeste, São Paulo, Minas e Rio, e o Nordeste,
que precisa, emergencialmente, dar uma maioria de 12 a 15 milhões de votos. Senão, não ganha eleição, evidentemente, porque nos outros estados pode empatar em vários cantos. E houve uma queda no Nordeste. Qual é? O que a pesquisa está dizendo no Nordeste? Salário mínimo, mas, sobretudo, o Auxílio Brasil e a porra desse Vale Gás, que foi ideia nossa. Então, os parlamentares do PT comemoram uma migalha, e essa migalha é transformada numa política do governo, e ele faz disputa conosco, como ele está fazendo no Nordeste. Por exemplo, a transposição do São Francisco, ele veio 3 vezes, ele veio aqui do Ceará essa semana, e fez o maior barulho. O Lula fez até uma reunião com os governadores terça-feira à noite, pedindo para os governadores reagir, porque também o consórcio, que era um ambiente importante de disputa, que fizeram o consórcio Nordeste, fez disputa com o Bolsonaro, está meio que na calmaria. E isso, o Bolsonaro está fazendo uma disputa de grande envergadura, e nós estamos achando que a rede social, as entrevistas do Lula, esses gestos para lá e para cá de federação ou não, de reunião com partido, que o Lula está fazendo, está meio que perdendo, eu diria assim, aquela sensibilidade do povo. O povo quer que se trate, que o Lula fale dos seus problemas, da fome, do desemprego, né, da falta de moradia, e tudo isso. Eu acho que nós conversamos essa semana sobre isso. Urgentemente, nós temos que alterar esse padrão da campanha. Mesmo com a pandemia, eu defendo que façamos 2 coisas no momento. Antecipar o lançamento da pré-candidatura do Lula, e deixa esse negócio de vice para depois, e agilizar a apresentação do programa de governo, que é ele que vai mobilizar as pessoas. Os comitês de luta, que a ideia é lançar esses 5 mil comitês, se não tiver conteúdo, vai ser um negócio só eleitoral, sem conteúdo. Como é que as pessoas, na minha opinião, pessoal, vai se mobilizar? Eu disse no lançamento que teve lá em Brasília, as pessoas precisam se mobilizar para a campanha em torno de alguma ideia, não pode o voto pelo voto, porque senão é frágil deixar que o eleitor, por conta da referência que é o Lula, vote no Lula sem ter nada para ser agregado do ponto de vista do conteúdo do eventual governo que nós vamos comandar, o Lula sendo eleito. Então, essas preocupações todas precisam estar presentes dentro desse momento que o PT está vivendo. Eu acho que a eleição nós podemos ganhar, mas é preciso ter muito cuidado. É uma eleição muito perigosa. Eu tenho dito que ela não é trivial. Ela está muito sofisticada, a disputa. Se não tem terceira via, porque eu acho que a terceira via meio que está esfacelada, não tem ambiente, ele não consegue se credenciar nem com um programa e nem uma liderança, a disputa com o Bolsonaro vai ser muito sofisticada, do outro nível, e eu não sei se o PT está preparado para fazer a disputa na dimensão que a conjuntura está colocando. Por último, vejam, a história da federação. Não está fácil isso, por conta, eu estou dizendo do ponto de vista da realidade, por conta de que o PSB tem 2 questões centrais, conjunto de exigências, as 6 exigências que eles fizeram, não dá para o PT aceitar, e os palanques estaduais. Quais são as exigências que eles colocaram ontem na reunião? É o último ponto que eu falo para vocês aí, para ouvi-los também. Quais são as exigências? Primeiro, que o critério de participação dos 4 partidos na composição matemática da Assembleia Geral e da direção da Federação seja considerado os votos dos deputados federais, os estaduais e prefeitos e vereadores. Você imagina a confusão e a dificuldade para medir isso. Se considerarmos isso, eles passam a ter quase que hegemonia, porque lembre-se que o PSB tem mais prefeitos do que nós e mais vereadores nos rincões do Brasil. Nós tínhamos definido na reunião passada que, para ter a federação, o critério era o tamanho dos partidos de acordo com a bancada federal, porque é a bancada federal que define fundo eleitoral, fundo partidário, etc. PCdoB e PV concordam com essa ideia, mas eles apresentaram agora como uma das questões decisivas para eles entrarem na federação. 2, candidaturas natas. Candidaturas de 2024.
onde tem prefeito, os prefeitos ou o partido que governa tem o direito de indicar o candidato. Mesmo que não seja reeleição, independente de pesquisa, a candidatura nada quem indica é o partido. Seja o atual, o que está no exercício, se o partido quiser mudar, também muda, mas é o partido que indica. É uma segunda exigência. Poder de veto de 3/4, aí vai levar a federação para completa paralisia, porque esse critério de que não ser maioria e ser de acordo com essa composição que eles propõem, não vai dar, não vai funcionar a federação. Não tem nem como funcionar. Só dá para funcionar se for o PT, pelo seu tamanho, tem 53%, 54%, o PSB, me referindo ao tamanho das bancadas em Brasília. O PT teria 54% da composição da chamada Assembleia da Direção Nacional. 53%, o PSB um pouco mais de 27%, e os dois outros partidos, 8 e 8. Então, o PT ficaria com maioria nesse chamado colégio da direção nacional. A outra questão que eles levantaram é levar-se-á em conta nos estados a votação do último pleito dos deputados estaduais. Então, é um conjunto de exigências que dificilmente dá para o PT aceitar. Perder a maioria desta eventual federação. Não dá para aceitar. Imagina só, o PT não governa nenhuma capital hoje. De cara, você já parte que em Recife, por exemplo, o João Campos é candidato à reeleição, ou que é um PSB indicar. Nós vamos ficar impedidos de disputar a eleição em Recife, vamos ficar impedidos de disputar a eleição em Aracaju, que é outra capital governada por eles, vamos ficar impedidos de disputar a eleição em Rio Branco, que é a prefeita ligada a eles, e por aí vai. Né? E por aí vai. Então, as exigências, parte das exigências que eles levantaram, é impossível, na minha opinião, o PT aceitar. O Supremo Tribunal Federal ampliou o prazo agora é até maio, vai ter a janela em março, eu acho que as coisas podem ser bastante alteradas frente à janela e essa decisão que o Supremo tomou. O Supremo declarou constitucional a ideia da federação e ampliou o prazo, que foi um pedido do PT, ampliou o prazo para poder o PT discutir nas suas instâncias. O prazo agora saiu agora de março para maio. Tem mais tempo. Portanto, eu diria para vocês que hoje a federação, ainda que eu tenha encaminhado, eu encaminho isso com a Grace por conta da delegação dada pelo presidente Lula, mesmo com todas as dúvidas que a gente tenha, ele considera que é muito ruim se o PT ficar isolado, esses partidos se fundirem numa federação, o PT ficar isolado, mas eu diria para vocês que hoje a federação está muito mais para menos, para não, do que para sim, por conta das exigências e dos palanques. Imaginem vocês, praticamente, eu participei da reunião do Rio Grande do Sul hoje, reunião radicalizada, o PSB do Rio Grande do Sul está todo, ou pelo menos a metade dentro do governo Eduardo Leite. Como é que faz? Como é que vai disputar o governo do Estado se é oposição ao Eduardo Leite? Está todo dentro do governo ultraliberal como Eduardo Leite, que aprovou todas as privatizações e, enfim, de tudo lá. É difícil o PT abrir mão da candidatura lá. Mais do que lá. E São Paulo, o PT vai abrir mão da candidatura? Claro que não pode abrir. E isso termina colocando um obstáculo de ordem política enorme para a federação. Portanto, a história de estatuto e carta programática da federação, essas coisas estão sendo presididas pelos interesses, especialmente do PSB, que não aceita que o PT seja, no bom sentido, hegemônico dentro da federação, pelo seu tamanho na Câmara e fora da campanha. Portanto, eu diria que não está fácil o ambiente dentro do PSB. Para vocês terem uma ideia, eles nem consideram mais o Freixo como sendo, ainda que o Freixo tenha se filiado ao PSB, eles nem consideram mais o Freixo um candidato do PSB. Eles falam assim, o Freixo é essa coisa híbrida entre o PT e o PSB, tanto faz. O que eles querem mesmo
Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul, especialmente Pernambuco e São Paulo. E acho que o PT pode sim abrir mão, na minha opinião, eu até ajudei nisso, a abrir Pernambuco, desde que o cenário fique com o PT. Mas jamais pode abrir mão, especialmente de São Paulo, a disputa é em São Paulo. Nós temos aí uns 12 candidatos a senadores, candidatos competitivos, e acho que o PT, dos 6 senadores, mantém 4, né? E acho que o PT faz mais aí pelo menos mais 6 senadores. As chances são reais de fazermos uns 6 senadores. Essa é a situação. Eu termino dizendo, já existe dentro da Câmara dos Deputados uma disputa surda, não terá federação com o PL, nem o PP e nem os republicanos, porque eles querem se credenciar para ser as maiores bancadas. O PL quer disputar para comandar a Câmara e o PP do Arthur Lira não abre mão, pilotando o orçamento de 16,5 bi, não quer abrir mão de continuar a hegemonia que eles fazem dentro da Câmara dos Deputados. Então, companheiros do Manifesto Petista, eu penso que são um desafio muito grandiosos que estão postos para o PT. Guimarães, deixa eu te fazer uma pergunta antes de o Douglas, a Natália e o Genuíno perguntarem. 2 questões que você tocou de passagem, mas que a gente queria ouvir mais. Perspectiva de eleição da bancada do PT ou da esquerda na Câmara dos Deputados, e se você tem alguma opinião, alguma impressão sobre o resultado nas assembleias legislativas, que é um tema que pouco aparece nas discussões. Aí, em seguida, eu peço ao Douglas, Natália e Genuíno que perguntem. Bom, bancada federal. Pelos números que nós temos nos estados, depois eu posso até passar para vocês, aqui eu peço reserva, porque só quem tem esse material que foi colhido agora, se vocês se comprometerem a não divulgar para a imprensa, ficar só para o consumidor. É melhor que não. Fala só informações que sejam públicas. Não é público, nós fizemos um levantamento de cada estado, nesse aqui, no trabalho do GTA, que tem estado por estado as perspectivas de eleição de deputados. Nós elegemos, na eleição passada, deputados federais, nós elegemos 56. Pelos cálculos, evidentemente que são avaliações, Walter, que os estados fazem, nós não é aferição por pesquisa ainda, porque é muito cedo, mas eu acho que o PT elege além dos 56, pode elege de 12 a 15 novos parlamentares. Isso sem considerar o tamanho que poderá ser a votação de legenda. A votação de legenda, porque como o primeiro voto é federal, na eleição passada foi estadual. O eleitor ia no voto estadual. Então, as bancadas estaduais cresceram em função do voto de legenda. Exemplo, aqui no Ceará, nós tivemos 90 mil votos que elegeu um estadual pelo voto de legenda e só tivemos 60 para federal. E federal aqui é 190 mil. Portanto, o PT, nas minhas projeções, ele pode eleger de 70 a 75. 70, eu não erraria, 70 a 75, pelas projeções que os estados estão fazendo. Você é de São Paulo, eu tenho conversado com todos eles em São Paulo. Nós elegemos 9 em São Paulo, 8 PT e o Orlando. Eles acham que aumenta 2 ou 3 em São Paulo por conta da candidatura própria do Haddad, que pode crescer e fazer. Então, nós aumentaria 2 em São Paulo. Aí você pega São Paulo, Minas, que são as maiores bancadas, e a Bahia, a gente tem uma referência de quantos pode aumentar. Então, você vai calculando, então, eu acho que a gente aumenta de 75 deputados federais. É minha avaliação, não é nada oficial. 2, realmente essa questão de deputados estaduais tem ficado à margem. Mas eu diria que, na primeira fase, quando não estava se discutindo federação, as chapas de deputados estaduais eram muito mais potentes do que as de federais. As listas, as nominatas dos estados eram muito mais potentes. Listas grandes, né? Por exemplo,
eu pego Pernambuco, pego o Ceará, enfim, Ceará, nós temos atualmente 5, elegemos 4 e um quinto assumiu, 5 estaduais. A perspectiva aqui é eleger 7 no mínimo, ou 8. Então, as bancadas estaduais podem crescer. Podem crescer. É claro que a incidência do PSB na ideia da federação, sobretudo nessas regiões, é muito pequena, a não ser Pernambuco, né? Eles não têm força no Ceará, não tem no Rio Grande do Norte, não tem no Piauí, não tem... Aí tem Maranhão agora, né? Não tem na Bahia, que já tem coligação. Então, hoje nós temos 92 deputados estaduais, a maior safra de deputados estaduais foi 120, foi 120. Então, acho que aumenta também as bancadas estaduais. Mas a preocupação principal é as bancadas federais, né? Porque o fundo eleitoral ficou em quase 900 mesmo, o PT tem um fundo eleitoral muito potente. Tem que, evidentemente, ter critérios para ajudar o partido a se movimentar em torno daquilo que é prioridade. Lula, deputados federais, senadores, em segundo lugar, em quarto lugar, governadores com deputados estaduais. É isso. Zé Guimarães, você deu um quadro bastante abrangente, né, e consistente para a nossa análise aqui. Quero te dizer, inclusive, que a gente já vem fazendo algumas lives sobre esse tema, né, que são públicas e acompanham a dinâmica dos acontecimentos e servem muito para a nossa militância se orientar e ter informações de detalhes. Muito bom, porque a intervenção que você fez foi muito consistente desse ponto de vista. Agora, você atualizou um quadro que sofreu uma mudança qualitativa nessa semana, com o posicionamento do Márcio França aqui em São Paulo. Então, eu te faço 2 perguntas muito diretas a partir desse fato, para que você, enfim, nos passe qual é a sua avaliação. A primeira é: nós estamos, então, diante da possibilidade da reversão do Acordo de Pernambuco, caso a federação não vingue, que foi objeto, né, inclusive, de uma declaração pública, né, com o senador Humberto Costa declinando, embora em vantagem, da sua candidatura ao governo do Estado. Então, a primeira pergunta é essa: se isso entra no plano da possível reversão. A segunda pergunta tem a ver com a última parte da sua exposição, que avançou já em considerações no sentido de enfatizar os nossos vínculos e a nossa consistência social no nosso programa e na nossa interlocução. Então, sobre esse ponto, eu te perguntaria o seguinte: se uma federação, nos moldes em que ela vinha sendo encaminhada, não comprometia a base social do PT, principalmente nesse momento que a gente completa 42 anos de vida, né, que se inicia com contestação frontal do regime naquela época, e agora, de novo, nós estamos diante da tarefa histórica, inclusive dita por você aqui, reiterada por você, de uma contestação frontal de um modelo que está levando o nosso povo ao sofrimento. Então, a segunda pergunta é essa: se uma aliança nesses moldes, sem deixar isso explícito, né, não comprometeria a base social do PT? Rapidamente. Nós tínhamos conversado, vocês vejam, porque aí aparece uma outra questão que eu não quis falar, mas sou obrigado, me sinto na obrigação de falar. Nós tínhamos conversado que o Humberto fica na tua espera, não precisa se antecipar a nada. Aí o que acontece? Nós tínhamos feito uma reunião muito tensionada, companheiro, lá em Pernambuco. Aí decidimos, o Humberto se apresentou como candidato, que o negócio até meio que surpreso, com 30 e poucos por cento, e a Marília com 30% do Senado. Olha só, o candidato do PSB com 2%, o nome que eles vão lançar.
Nós tínhamos combinado que ele esperasse um pouco, que era uma coisa que para a gente, né? Não precisa. Aí ele corre para São Paulo, encontra o nosso chefe supremo e numa reunião com o Lula lá, retira a candidatura. Aí, resultado, tem duas decorrências. Crise no PT lá, desarrumou a coisa dentro do PT, que estava arrumada, e segundo, despotencializa a nossa disputa com o PSB, porque o Pernambuco é decisivo. Para mim, aliás, eu disse isso para o Humberto ontem, para que você retira a candidatura, sabe? Você é louco, fica na tua, deixa a coisa andar, porque se não tiver federação, eu acho que tem que rever. Mas vocês sabem que a turma vai para São Paulo e chega lá e decide tudo. É um negócio meio que enfim, sem muito diálogo. Então, acho um erro. Se não tiver federação, minha opinião é que haverá uma reversão em Pernambuco. Porque o candidato, no caso do Humberto, ele está forte lá em Pernambuco. Isso é na minha opinião. Se ele vai topar ou não é outra coisa. Segunda coisa é que nós não discutimos nada de programa na federação. Não se falou uma linha sobre isso. É preciso que, numa eventual possibilidade da federação, quais são as linhas centrais desta carta programática que vai sustentar a federação? Se ela tiver em dissonância com o que a realidade do país hoje, as coisas que têm sido ditas, a necessidade de nós termos um programa forte e radical para enfrentar a crise, fazer o enfrentamento, aí sim compromete. Para mim não está claro qual programa essa federação vai defender, porque eu não vi nada escrito, nem ninguém discutiu nada sobre isso. É estatuto, TRE, TSE, 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 e objetivamente nós não discutimos nada de fundamental para saber qual o eixo programático que sustenta a ideia da federação. Ô Guimarães, eu achei muito importante o teu relato, é um relato rico, bem feito, nos ajuda muito. Por isso que eu colocaria uma questão. Diante deste quadro, considerando o potencial do Lula, considerando o potencial do PT com 28%, e essa capacidade do PT nos estados, você não acha que a gente devia dar um freio de mão rápido nesse negócio de federação e partir para frentes e coligações, podendo o Lula ter 2 palanques nos estados, ou 3 palanques, por exemplo, Rio de Janeiro. Como é que vai ficar com o Rodrigo Neves? Pernambuco nessa situação. Enfim, porque qual é o meu temor que eu queria que você avaliasse? Na medida em que essa coisa prorroga, vai dilatando, o PT e o Lula poderão começar a sofrer desgaste com a não viabilização da federação, porque a essas alturas não ter uma carta programática básica, é só o poder eleitoral, eu acho que é muito arriscado, Guimarães. Eleitoralmente, essa federação não dá a consistência para uma disputa nos termos em que você colocou. Você colocou a disputa em termos radicais, duro, que a gente tem que enfrentar a crise. Como é que nós vamos numa disputa dessa com uma federação nessa fragilidade que você colocou? Se não era melhor a gente, olha, houve uma tentativa, estamos conversando, vamos sair, vamos fazer frente com coligações e vamos tratar desse assunto com mais tempo, etc, etc. Eu coloco essa questão porque eu me preocupo muito com as informações corretas que você colocou sobre os impasses da federação. E para mim é preocupante porque o principal partido que está jogando pesado contra o PT na federação é um partido que, da eleição de 2014 para cá, não é um partido que a gente possa carimbar como um partido radicalmente definido contra o impeachment, contra o governo Bolsonaro, contra os governos tucano, e é um partido que se coloque nesse terreno. Eu coloco essa questão de se avaliar. Eu acho que você tem que ter... É claro, as suas opiniões como vice-presidente do partido tem que levar em conta as mediações que você está fazendo,
mas que leve essas preocupações, porque eu estou convencido que nós entramos numa sinuca, que eu acho que essa federação, se sair, vai ser para baixo, vai prejudicar o PT, por causa da ideia que criaram de que o Lula, em vez de o Lula ser o atrativo, eles estão dizendo que o Lula precisa de ajuda, né? Eles estão com isso escondendo que o Lula é que puxa voto. Então, veja bem, eles puxam o PT para baixo, usam o prestígio do Lula, o percentual de 28% do PT, e nós entregando, no meu modo de entender, o caráter do PT. Eu acho que a gente devia dar um freio de mão nisso aí, na minha avaliação. Walter, só um comentário, Walter, aí, rápido, sobre o que o Genuíno falou. Primeiro, o seguinte, é bom também, veja bem, dificilmente, Walter e Genuíno, vocês em nome do Diretório Nacional, vamos ouvir algum relato lá com essa transparência que eu coloquei aqui. Eu não vou participar do debate sem dizer as coisas como elas estão, porque senão... Claro. Enfim, eu vou dar o exemplo. Aquela matéria aquela entrevista do Siqueira, ninguém queria responder. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Não, para não criar dificuldade, teve gente importante do PT que disse, não, você foi radical demais, tem que ter cuidado com o PSB. Ora, pô, o cara vem no mínimo dar pito em nós, a porra de um partido que, primeiro que votou no golpe. Lembrem-se, e eu disse, o PSB, lá no impeachment da Dilma, votou a favor do impeachment, oficialmente. Alguns parlamentares não, mas o PSB votou a favor do impeachment. E segundo, tem razão, Gênero, na seguinte questão. Hoje o PSB tem no Nordeste umas características ainda no campo da esquerda, como especialmente o Paulo Câmara, enfim, mas de Minas para cima, para baixo, para cima, é tudo Rio Grande do Sul, estão integrando o governo do Leite, Paraná, o governo do Ratinho, Santa Catarina é o governo, aquele bicho que era pastor e policial, que é governador, né? Enfim, e por aí vai. Então, eu acho que nós precisamos... aliás, eu falei até para você semana passada, Genuíno, com as mediações devidas, eu acho que hoje a federação está mais para menos do que para mais, porque as exigências são incompatíveis com a vida do PT que eles estão fazendo. E eu estou percebendo que eles não abrem mão de nada, porque tem um problema, eles querem, o PSB quer disputar a hegemonia com o PT. Eles estão querendo fazer isso, crescer bancada às nossas custas. Então, é preciso ter muito cuidado. Eu acho que nós vamos ter que aprofundar essa conversa com o Lula. Esse prazo que foi dado, o risco é o negócio ficar chafurdando essa coisa, já tem desgaste, para vocês saberem, porque não é bom todo dia a gente ficar discutindo esse negócio, porque o povo vai dizer, esse cara está discutindo a federação, que diabo é federação? Não discute os problemas do país, é só federação, é reunião para cá, é reunião para lá. Isso traz desgaste para a campanha do Lula. Além de que... Certo. E o programa? Além de que eu concordo que, aí sim, eu não tenho dúvida, a federação vai rebaixar o nosso programa. Vou repetir, a federação vai rebaixar o nosso programa. Eles falam isso. Assina embaixo, Guimarães. Quando o Lula dá uma declaração forte, o que eu escuto, pessoal? Fala assim, Guimarães, fala com o Lula, não dá, vai assustar. Então, nós estamos com um problema de uma certa instabilidade dentro da chamada esquerda, porque quer ganhar a eleição do bom moço. E o bom mocismo, nessa quadra política, não ganha eleição, porque o Bolsonaro não vai, os caras que fizeram tudo isso conosco não vai aceitar o PT ganhar a eleição, bota 100, 200 mil pessoas no Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro, comemorando, e os caras vão aceitar isso? Não vão mesmo. Então, por mais que vocês sabem que eu tenho missões da direção, procuro fazer as mediações, mas eu estou batendo duro nesse fórum que... Ainda hoje eu bati duro na reunião com o Rio Grande do Sul, entendeu? Não dá para submeter
aos ditames, aos interesses do PSB. E acho que nós temos, já, vai ter que fazer uma reunião com a presença do Lula para discutir a coisa como ela é, porque não é essa coisa tão maravilhosa. Eu que tenho defendido a ideia, a Natália sabe disso, mas eu também, Genuíno, você tem razão, eu estou muito preocupado, porque, para mim, tem uma questão central. Não é mais uma eleição, não é 2002, não é 2010. Essa eleição tem uma outra natureza, está em jogo tudo. E, portanto, se o PT não tiver envergadura para enfrentá-la, esse negócio que vamos ganhar, não vai dar, porra, não vai dar, porque essa eleição não é como qualquer outra. Os caras podem impedir nós, na marra. Então, enfim, é o que eu penso. Tá? Guimarães, uma última pergunta, só para a gente encerrar aqui, até às 22, uma pergunta mais operacional, né, digamos assim. Como é que vocês estão pensando o calendário, né, o procedimento para essas definições? Se tem já alguma ideia para além do prazo do STF, que foi prorrogado, mas, inclusive, dialogando com isso que tu disse agora, que se demorar muito, a gente fica muito tempo falando desse assunto e acaba, enfim, se perdendo aí nisso. Então, eu queria saber assim, se tem uma previsão, né? Qual é o procedimento que a gente vai fazer, quais são as reuniões que estão previstas dentro do partido, não só em relação à federação, mas em relação à definição de tática, de vice, de programa, enfim, o que é que está sendo pensado aí por você, por Gleisi, até o presente momento? Veja, a reunião da executiva é segunda-feira. Eu falei com a Gleisi, como é que fica agora com os novos prazos do TSE e do Supremo? Então, eu acho que nós temos final de fevereiro, março e abril para fazer todos os nossos debates e os nossos calendários. Eu acho que segunda-feira se marca o Diretório Nacional. Acho que uma condição para o Diretório Nacional é ter o debate com a presença do Lula. Eu acho fundamental ele estar presente, né? Até porque ele mesmo tem muitas dúvidas. Mas acho que tem uma preliminar, Natália. Sabe o que é? Porque resolveria rapidamente. Eu já disse, temos que dizer oficialmente para o PSB que o PT não abre mão de São Paulo, Espírito Santo é assim, e nem do Rio Grande do Sul. Na hora que o PT disser isso, acabou a federação. Então ninguém vai sofrer, né? Vamos cuidar da vida. Agora, se não disser, vai ficar nessa coisa, nesse chafudo, essa coisa gelatinosa. Eu estou dizendo para vocês aqui, se não disser para o PSB que nós não vamos abrir mão de São Paulo, vão ficar 2 meses, ficar sofrendo, inventando debate com o PT que não vai levar a lugar nenhum. Eu sou da opinião de que o PT, a Gleisi, deve procurar o PSB e dizer: PSB, nós não vamos abrir mão disso e disso, e nem aceita essas exigências que vocês estão fazendo. Dá para rever, porque aí é eles que vão dizer que não querem a federação, claro, porque eles vão cair fora. Chamo feito a ordem, Guimarães, chamo feito a ordem. Você sabe que o PT comando no negócio, eu sou meio que o segundo comando, né? Se eu fosse presidente dessa porra, eu chamava mesmo. Eu também tenho, enfim, vamos para frente. Muito bem, senhoras e senhores. Como o Rui Falcão já me ligou, então nós chegamos naquela hora em que, antes que a gente se transforme em abóbora, a gente agradece o convidado, o companheiro José Guimarães, agradece todo mundo que está aqui acompanhando. E, últimas palavras do Guimarães, eu queria que você nos falasse, Guimarães, sobre o seu aniversário. Vamos falar de coisa alegre, não de política. Estou falando sério. Para quem está aqui, vocês não sabem, mas eu conheci o Guimarães, eu acho que em 1980, numa Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Belém do Pará, debatendo um debate sobre a guerrilha do Araguaia. Verdade ou mentira, Guimarães? Você fechou o microfone. É verdade, Walter. Eu era menino, tinha acabado de passar no vestibular da Universidade Federal do Ceará e estava doido para aprender as coisas. Aí a SPPC, naquela época, era coisa que me chamava muita atenção. Eu fui debater isso, a guerrilha do Araguaia. Estava interessado em saber qual era a divergência que existia entre o PCdoB, o Genuíno, enfim, a turma toda. E eu comecei a ler, e aí eu comecei a me inquietar, enfim. Mas tem outra coisa que marcou, Walter, profundamente. O seu pai foi o coordenador, rapaz, da campanha do Lula em 89. Eu nunca esqueço aquela campanha, porque
o Vladimir, ele montou os coordenadores estaduais da campanha. E eu era coordenador aqui do Ceará. A gente fazia as reuniões direto dos coordenadores estaduais com o seu pai, que era o coordenador da campanha do Lula. Ainda hoje eu tenho aquelas cartilhas, reforma agrária, dívida externa. Lembra que era por tema que tinha as edições do programa de governo do Lula de 89, aquelas coisas que nós fazíamos. Portanto, são marcas muito fortes que a gente vai deixando nas nossas vidas. E meu aniversário é dia 13. Tudo na minha vida é o 13. Nasci no dia 13, é o mesmo período do aniversário do PT. Assumi o mandato pela primeira vez de deputado estadual no dia 13 de junho, porque eu era suplente em 1998 e assumi em 2000. Era o primeiro suplente, o Hilário Cidreira, o prefeito. Assumi no dia 13 de junho. Tudo na minha vida é dia 13. Mas eu sou muito feliz porque o 13, para mim, está na minha vida e a minha vida é dentro do 13. Parabéns, Guimarães. Parabéns, Guimarães. Grande abraço. Boa noite, pessoal. Valeu. Eu fui sincero, espero ter ajudado vocês na reflexão. Ajudou muito. Com certeza. Muito. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.